Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, iremos falar da gestão financeira pessoal. Irei partilhar contigo 5 erros que nós cometemos no nosso dia a dia e que de certa forma têm um impacto significativo no nosso orçamento familiar. A gestão financeira consiste na planificação, análise, tomada de decisões relacionadas com a gestão do dinheiro. Uma boa gestão financeira resulta no equilíbrio entre as despesas e as receitas, isto é, um equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. Como já deu para perceber, a gestão financeira significa muito mais do que pagar as contas e comprar aquilo que você deseja. A gestão financeira envolve a planificação, envolve a organização, envolve a definição dos seus objetivos pessoais e o passo que deve ser traçado para alcançar esses objetivos, tendo em conta as suas receitas. E nós já sabemos como é que é a nossa vida. Estamos rodeados de tantas opções de consumo, estamos rodeados da correria do dia a dia, assim como de muitos imprevistos, o que faz com que nós cometamos erros sem que nos apercebamos e isso, de certa forma, afete o nosso orçamento familiar e, por consequência, os nossos planos. No vídeo de hoje, irei partilhar contigo 5 erros que nós cometemos no nosso dia a dia e que, de certa forma, têm um impacto significativo no nosso orçamento familiar. Uma vez esses erros cometidos afetam os nossos objetivos, afetam o nosso orçamento, afetam o nosso plano. E no final do dia ou no final do mês, ficamos com as nossas finanças todas elas desorganizadas. Para evitar que isso aconteça, eu vou partilhar contigo, à medida que for descrevendo cada um desses erros, as técnicas que eu uso e muitas outras pessoas usam para controlar os seus gastos e garantir que tenham uma finança organizada. Sem mais delongas, vamos a isto. Não gastem o seu salário antes de ter em mão. Um erro muito comum e prejudicial para o orçamento familiar é comprometer o seu salário antes mesmo de receber ou antes mesmo de ter o dinheiro no bolso. Isso muitas vezes acontece com pessoas que usam cartão de crédito, as pessoas que preferem fazer compras a prazo ou pessoas que fazem promessas de pagamento mesmo antes do dinheiro estar no seu bolso, o que é muito prejudicial. E o grande impacto vais sentir logo que tiveres o seu dinheiro em mão. Uma vez o dinheiro comprometido, a primeira coisa que farás é pagar essas dívidas, o que vai fazer com que diminua a chance de você planificar corretamente o seu orçamento familiar, além de comprometer muito mais do que realmente deveria. Agir dessa maneira favorece a impulsividade com o seu dinheiro, o que faz com que as suas finanças não estejam alinhadas com os seus objetivos. O ideal é esperar receber o seu salário, pagar todas as suas despesas fixas e verificar o que é que podes fazer com o dinheiro que sobra. Não gaste mais do que ganhas. Um erro muito comum em muitas pessoas, e comigo mesmo já aconteceu, é gastar muito mais do que a sua capacidade financeira permite. Se você frequentemente chega ao final do mês sem dinheiro e tem a necessidade de pedir sempre emprestado, isto já é um sinal de que os seus gastos estão acima do seu rendimento. Embora a princípio isso pareça ofensivo, porque consegues fechar uma despesa ali, outra despesa ali, ao longo prazo isso traz uma consequência muito mais grave, que é o endividamento. Sem ter dinheiro para pagar tudo, você acaba ficando endividado. E com as dívidas se acumulando, fica cada vez mais difícil você seguir o teu plano orçamental familiar. O único jeito de evitar que isso aconteça é saber efetivamente quanto você ganha e quais são as suas despesas fixas no seio da sua família. Isso para fazer com que você possa potencialmente equilibrar as suas despesas tendo em conta os seus rendimentos. Muitas das vezes vais notar que o seu rendimento é muito mais baixo em comparação com os seus gastos. Ali terás de vir com novas ideias de fazer com que o seu rendimento aumentem de tal forma que acompanhe os seus gastos. Ou, após essa análise, podes decidir reduzir os seus gastos de tal forma que não superem os seus rendimentos. Não consuma mais do que o necessário. Parte deste erro deve-se ao consumo exagerado
e aos gastos supérfluos, de uma forma geral. É uma sociedade tão consumista como a nossa, em que nós nos encontramos nesse momento, é natural que você esteja exposto a diversas opções de consumo, esteja exposto a diversas promoções, liquidações das lojas e você, de certa forma, se sinta obrigado a adquirir esses itens. Mas no final do dia, tu não precisas daqueles itens que acabaste de adquirir. E eu entendo, porque eu também passo por isso. Uma outra coisa muito comum que eu vejo o que acontece relacionado com essa aquisição consumista dos bens está relacionado com as marcas. Muitas pessoas preferem comprar coisas de marcas pensando de que são mais duradouras ou têm melhor de qualidade do que aquelas de marcas não famosas. O que vai acontecer, por exemplo, é que você adquira um bem de uma marca não conhecida e um dia passas por uma loja e acabas por ver um outro bem de uma marca famosa e conhecida e achas que aquela marca tem melhor qualidade do que o bem que já está na sua casa. O que está errado? Muitas das vezes, os bens de marcas não famosas também possuem uma boa qualidade em comparação com as marcas famosas. Mas, porque nós temos aquela coisa de que eu quero aquilo daquela marca, mesmo tendo algo que permita fazer ou permita alcançar o mesmo objetivo nas nossas casas, preferimos gastar mais ainda para comprar coisas de marca. Tudo isso porque eu quero aquilo daquela marca, porque aquele meu amigo tem daquela marca, aquela minha amiga tem daquela marca. Come on, guys. No final do dia, nós é que ficamos sem dinheiro no bolso. Por isso, é importante que planifiquemos as nossas despesas. É importante que você defina o que você realmente quer, de tal forma que não seja apanhado de surpresa com essas promoções, não seja apanhado de surpresa com esses gastos supérfluos, sem necessidade. Eu vou partilhar consigo agora uma das duas perguntas que eu faço para mim mesmo sempre que eu quero comprar alguma coisa. São duas, na verdade. Uma delas é, eu quero este item? A resposta é sim ou não. A segunda é, será que eu preciso desse item? A resposta é sim ou não. Se uma dessas perguntas tiver não, eu não compro o item. Se as duas perguntas tiver sim, ali sim eu compro o item. Experimente você mesmo e veja se tem algum impacto na sua vida. Eu aprendi isso de alguém e teve um impacto significativo em mim e fez com que eu tivesse mais controle sobre os meus gastos. Não fazer registro dos seus gastos. Uma das coisas importantes na gestão financeira pessoal é saber quanto você ganha e quanto você gasta. E não tem como você saber disso se não fizeres os registros de todas as tuas movimentações. Se não fizeres o registro, as tuas despesas ou os gastos serão feitos de maneira livre, sem controle, e no final do mês não estarás em condições de fazer uma análise crítica do seu orçamento. E como resultado, ficarás com aquela sensação no final do mês de que não sabes para onde o que o dinheiro foi, não sabes como é que foi gasto, não sabes se alguém emprestaste a alguém, onde é que foi, não sabes no final do dia onde é que o seu dinheiro foi. Não se preocupe, atualmente existem muitas plataformas que podem ajudá-lo a fazer os registros dos seus gastos. Existem plataformas pagas, existem plataformas grátis e todas elas no final do dia têm o mesmo objetivo: fazer o controle das suas despesas. Irei deixar na descrição deste vídeo o link para alguma das plataformas que eu uso já há algum tempo e tem me ajudado a fazer o registro dos meus gastos. Experimente você também que vai ver uma grande diferença na sua vida. Não estabelecer prioridades na sua gestão financeira pessoal. É provável que você não tenha orçamento suficiente para fazer tudo aquilo que deseja, especialmente adicionando ainda que comete um dos erros que falamos anteriormente. Por causa disso, é importante definir prioridades durante a sua planificação orçamental. Por exemplo, a renda da casa é uma prioridade em comparação com uma viagem de lazer. Ou, por exemplo, comprar uma casa é uma prioridade em comparação em comprar um carro ou em comprar vários smartphones. Quando você não estabelece prioridades, o seu dinheiro é alocado em lugares errados e com consequências dramáticas na sua vida. Quando mais você precisa do dinheiro, não tem nenhum recurso disponível para si.
E como resultado, você já sabe, acaba por fazer empréstimos, acaba em endividamento, acaba por hipotecar a sua casa, por hipotecar o seu carro e por aí por em diante. Acaba sendo um desastre. É importante que você defina os seus objetivos, é importante que durante a planificação do seu orçamento defina o valor que será alocado e lhe ajudará a alcançar os objetivos traçados. E faça isso com disciplina. Sempre no final do mês, faça uma análise crítica do seu orçamento, dos seus gastos. Portanto, meu irmão, minha irmã, estabeleça prioridades e comece a atacar essas prioridades. Bem, pessoal, para este vídeo é tudo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se sim, deixem um like nesse vídeo, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Tem muito conteúdo ainda por vir sobre gestão financeira e eu darei o meu melhor de partilhar tudo aquilo que eu tenho aplicado na minha vida consigo e de tal forma que você também possa melhorar a sua gestão financeira. Nem tudo eu sei, eu também aprendo, de tal forma que nós podemos aprender junto. Por isso, sempre que possível, deixe comentários, deixe sugestões e nós vamos aprendendo juntos. Até lá, fique bem e defina as suas prioridades.